uma mesa redonda. Eu vou só apresentar o moderador, que depois fará a apresentação dos convidados. Portanto, o professor Fernando Alexandre é vice-reitor da Universidade do Minho para a valorização do conhecimento. Teve vários cargos na escola, foi vice-presidente de escola, diretor do departamento, foi também secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna. E vou dar a palavra ao Fernando Alexandre, que vai moderar o debate e fará a apresentação dos intervenientes. Fernando. A todos, muito obrigado, Eugénio, pelo convite para estar aqui, com muito gosto. Cumprimento em particular o professor Vieira de Castro, que em breve tomará posse como reitor da Universidade do Minho, e cumprimento, obviamente, todos os meus colegas, também da equipa reitoral e colegas da Universidade. O nosso ilustre painel que hoje temos aqui é o Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga. Eu não vou fazer uma apresentação exaustiva, são pessoas conhecidas de todos. O Ricardo teve uma carreira profissional, é licenciado em Economia, fez uma carreira na área dos mercados financeiros e agora está no seu segundo mandato à frente do município de Braga. O Carlos Oliveira é um ex-aluno da Universidade do Minho, é um empreendedor, um jovem empreendedor ainda. Isso passa com a idade, é verdade, passa com o tempo. O Carlos Oliveira também já teve funções governativas, foi secretário de Estado de Empreendedorismo, Inovação e mais qualquer coisa no anterior governo. É hoje o presidente da Invest Braga e tem uma função muito importante na dinamização do ecossistema empresarial aqui em Braga, e já falaremos disso. O António Murta é também um ex-aluno da Universidade do Minho, é um sonhador, é uma pessoa brilhante, é uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer nos últimos anos. Já disse isso no outro dia e faço questão de dizer isso hoje aqui na apresentação dele. É uma pessoa que é um empresário, fez uma carreira empresarial, mas é uma pessoa com uma proximidade muito grande da academia. Ele tem uma curiosidade que mantém em qualquer conversa, tem aquela vivacidade e aquela curiosidade que é contagiante e que é super estimulante, e é uma pessoa que gosta de saber, que gosta de conhecer, que tem de facto a paixão do conhecimento, e por isso é para a Universidade um privilégio poder continuar a contar com a presença dele sempre muito próxima, está sempre muito presente e tem aqui uma função muito importante naquilo que hoje nos traz aqui até, que é precisamente nesta ligação entre a academia e o mundo empresarial. Eu quero começar por dar os parabéns ao Centro de Engenharia Biológica, que, para além da ciência da excelência que faz, é um dos centros de investigação mais importantes da Universidade do Minho, tem depois esta característica também, que se vê hoje aqui neste evento, que é de facto a importância que dá à questão da transferência do conhecimento para a sociedade e para a economia. E falo de facto de uma forma também muito estimulante com os projetos que hoje vimos aqui. E quero também saudar a escolha que o Centro de Engenharia Biológica fez de organizar este evento aqui, ou seja, na Startup Braga. A Startup Braga é um local natural para um evento deste tipo, ou seja, é um local em que eu, nas minhas funções como pró-reitor, vim aqui várias vezes, ou seja, é um sítio onde a Universidade do Minho está muito presente, ou seja, onde há uma ligação é um espaço onde a Universidade do Minho está sempre muito presente, e por isso, ou seja, aqui a Câmara de Braga, no fundo, faz esse papel de, no fundo, criar um espaço, uma plataforma para o encontro entre os investigadores da Universidade do Minho, que têm aquela ambição no fundo, de valorizar o conhecimento que têm, e a Startup Braga é um espaço de passagem precisamente para isso, e que tem essas condições.
Eu começava precisamente pelo Carlos Oliveira, por lhe perguntar, nesta questão da aproximação entre a universidade e, seja com as empresas, seja com investidores que depois têm a capacidade de identificar possibilidades de negócio e de valorização da investigação que nós fazemos na universidade. Eu gostava de te perguntar o que é que tu achas que falta para termos mais sucesso. Ou seja, os resultados que nós temos, eu não vou falar muito disso, mas os resultados que nós temos na Universidade de Minho são muito interessantes, do ponto de vista da ligação entre a investigação e as empresas, nas suas diferentes formas de valorização, mas claramente tem ainda um impacto muito pequeno, ou seja, que ainda não tem a capacidade transformadora que nós precisamos na nossa economia, e por isso tu que és também és um sonhador, o Carlos Oliveira também tem essa característica, é também uma pessoa com muita ambição, no sentido nobre da palavra. Ou seja, o que é que falta para nós conseguirmos ter, de facto, mais capacidade de transformação, ou seja, a partir do conhecimento que é feito na universidade, e qual a importância que tu dás a isso, não é? Ou seja... Já sabes. Eu sei, mas quero que digas. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Obviamente que é um gosto termos aqui na Startup Praga iniciativas como esta e iniciativas da Universidade, porque, efetivamente, um dos motivos pelos quais faz sentido a existência de uma Startup Praga que tem como enfoque apoiar empreendedores ou potenciais empreendedores que desenvolvem projetos baseados em conhecimento e em inovação. Isso só é possível quando nos ligamos ou quando a existência da universidade, como o Fernando Alexandre dizia, é natural e é existente. A pergunta é uma pergunta em que podíamos estar aqui muito tempo a falar, até porque não há aqui, diria, respostas únicas àquilo. Eu acho que há algumas verdades que eu diria que são indiscutíveis. É que, de facto, do ponto de vista da valorização económica do conhecimento que é gerado nos nossos centros de saber, está muito por fazer do ponto de vista daquilo que é o potencial económico, isto é, de geração de emprego, de geração de exportações, para que realmente tenha um impacto, mexa ao ponteiro da economia, não é? Portanto, nós falamos muito de empreendedorismo, mas a realidade é que hoje o empreendedorismo que existe em Portugal pouco efeito faz, por muito que se possa tentar dizer, mas pouco efeito faz efetivo do ponto de vista macroeconómico naquilo que é o nosso PIB. Mas tem um efeito muito positivo, que é de ir mudando de mentalidades, de ir criando oportunidades e de todos, sonhando um bocadinho, acreditamos que vai ser possível saírem daqui empresas com alguma dimensão e que venham a ter este impacto no futuro. E esse também é, digamos, o objetivo e a gênese da própria Startup Praga, é acreditar que aqui podemos estar a ajudar a que se incubem e que se acelerem as médias e grandes empresas do futuro do país, e é esse um dos grandes desafios. Eu acredito que há muito conhecimento na Universidade do Minho, e como tu disseste, e bem, e quem o diz também é a Cotec e os estudos da Cotec, e portanto não é só a opinião de quem está mais próximo da Universidade. A Universidade do Minho sai-se muito bem naquilo que diz respeito a spin-offs e a criação de empresas por ex-alunos no contexto nacional. Mas estamos muito aquém daquilo que é o potencial, ou seja, existe, eu tenho a certeza que existe tanto na Universidade do Minho como nas outras universidades portuguesas, mas vamos ficar aqui na Universidade do Minho, muito conhecimento, muita sabedoria que podia estar hoje a criar mais empregos, a criar mais exportações. Isso não acontece, não é só por responsabilidade da Universidade, é também muito por responsabilidade das empresas e pelas empresas e os empresários não conseguirem ter a capacidade de se ligar à Universidade e daí extrair este conhecimento. Porque esta questão da transferência do conhecimento da Universidade, já agora, a terminologia que eu não gosto muito, porque se assume que se há transferência quer dizer que alguém tem a solução para ser imediatamente transferida, eu não acredito nesta solução. Acho que é uma solução muito mais simbiótica de relacionamento e de conversas que se iniciam entre as empresas e os empresários e os investigadores e os centros de saber para se encontrarem pontos de contacto, para depois se encontrarem então as soluções mais adequadas à resolução dos problemas. E isto eu diria que é um dos problemas, porque acontece pouco. Eu diria que a Universidade tem um exemplo fantástico da Bosch, onde isto aconteceu muito, precisamente porque começou das conversas. E a determinada altura se conseguiu destas conversas, agora há aqui matéria para nós trabalharmos a sério. E de repente transformou-se num projeto primeiro de cerca de 20, e agora de 50, e agora de 70 e tal milhões de euros de investigação e de inovação.
E isto para vos dizer uma coisa, esta transferência ou esta valorização do conhecimento, que eu acho que é muito mais do que transferência é a valorização do conhecimento, pode-se efetuar através das startups, e aquilo que vimos aqui são bons exemplos de como fazer, mas pode-se fazer também com empresas já existentes. E também alguns dos exemplos que nós vimos aqui, provavelmente teriam ou terão uma aceleração mais rápida no mercado se forem utilizados por players já existentes, do que se calhar fazendo o tal caminho de startup. E, portanto, estes dois caminhos devem ser pensados. Portanto, e tentando agora ser mais objetivo na resposta, eu acho que falta mais esta oportunidade de ligação com as empresas e com os empresários, responsabilidade de ambas as partes, de começarem estas conversas, de encontrarem modelos de colaboração e de se perceber que ninguém sabe tudo. As empresas não sabem muitas vezes o que é que querem fazer e os investigadores também não sabem exatamente aquilo que... E, portanto, destas conversas é que vão sair as soluções. Portanto, eu acho que este caminho é um caminho importante. Por outro lado, a Universidade do Minho tem vantagens quando comparadas com as outras. É que tem desde a sua nascença, ou desde a sua gênese, uma ligação muito grande à indústria e ao meio que a rodeia. E isso permite que com mais facilidade se façam estas interações. E eu diria que, para terminar esta primeira pergunta, acima de tudo é preciso uma orientação para esta questão. Ou seja, eu diria que tão importante como, e aqui está o senhor reitor eleito, tão importante como publicar papers e como fazer investigação e como as duas primeiras missões da universidade, a terceira missão também deve ser valorizada do ponto de vista da carreira, quer docente, quer da carreira de investigação, para que se criem, do ponto de vista económico, os incentivos para que haja também mais valorização do conhecimento. Muito bem. António, a questão do... Nós vimos aqui estas ideias todas, não é? Algumas já mais avançadas, outras ainda numa fase mais inicial. O que é que tu achas que é fundamental aqui, do ponto de vista das características das pessoas, ou seja, do ponto de vista da capacidade, no fundo, empreendedora, ou se quiseres até empresarial, para que projetos como estes tenham sucesso? Ou seja, há aqui ideias que são muito, muito interessantes, algumas com elevadíssimo potencial e já com reconhecimento e já com um caminho feito na indústria, mas no fundo ainda é tudo muito pequeno, não é? Ou seja, tu que gostas de pensar em grande no bom sentido, de fazer coisas com impacto, o que é que tu achas que é essencial do ponto de vista das características para o sucesso aqui? Boa noite a todos, um prazer estar aqui em casa e em particular agradecido ao Rogério pelo convite. O que é preciso? Eu ouvi a mesma pergunta ontem, num fórum, num contexto médico, vou-me recordar do que disse ontem, porque a resposta não mudou. A primeira coisa é que é preciso paixão e vontade muito grande de fazer uma determinada coisa. O interesse económico não é o único móvel, com certeza, das pessoas, aliás, viu-se nos discursos, e na prática essa paixão vê-se. Eu hoje à tarde estive com uma empresa pequenina, que fatura 700 capa, e a coisa que mais me impressionou foi a paixão de uma equipa de 5 pessoas. Não era paixão de um, era paixão de 5. E, de facto, é inebriante ver 5 miúdos, que podiam ser meus filhos, estão com a energia de querer mudar o mundo num determinado setor. E quando um tipo vê isso é muito bom. E é muito raro e é muito único. Primeiro atributo. Segundo atributo, as equipas que fazem isto têm de ter resiliência, porque, vocês sabem, as bandas de rock, quem gosta de música, já gostei mais desse tipo de música, agora gosto de música clássica, mas as bandas de rock não resistem muito. Há poucas bandas que resistam muitos anos. Porquê que isso acontece? Porque é muito árduo andar na estrada. Cansamos uns dos outros. É duro, não é fácil. Quando um tipo passa por um programa de alta intensidade e de alguma maneira as coisas às vezes correm bem, outras vezes correm menos bem, é preciso, por todos os efeitos, ter a resiliência de aguentar. E isso é preciso. Não é por acaso que as empresas em early stage morrem muito. Uma das razões é porque se chateiam uns com os outros e não conseguem resolver os problemas enquanto equipas. Portanto, resiliência é uma coisa que é necessária. A terceira,
como se viu em alguns dos projetos, é atrair capital que sustente algumas das ideias. Estou-me a recordar que, não sei o nome... Desculpa? O Hugo, para todos os efeitos, falou de uma ideia que para mim me diz muito, a área das infecções multiresistentes nos hospitais é um problema grave. Em Portugal mata 6 a 7 vezes mais que os acidentes nas estradas. Não se gosta muito de falar disto porque é uma coisa que assusta as pessoas. É um problema grave do mundo, neste preciso momento, e isso não se consegue fazer sem atrair capital, porque os animais que estão a lutar por este espaço são grandes. Eu há pouco fui segredar ao Hugo, que gostava que ele falasse com um colega, um senhor velhote, que eu conheço, mas que é uma barra, um gênio, chamado David Brown, inventou o Viagra. Foi um dos 2 inventores do Viagra. Como sabem, uma droga, foi a droga mais vendida no mundo e foi descoberta por acaso. Porque o fim que o Viagra pretendia não era aquele. Foi um side effect de um outro produto. O David interessa-se exatamente pelo mesmo problema do Hugo, é um cientista de primeira água, de Cambridge, e terá de trabalhar no mesmo tema do Hugo há não sei quantos anos. Portanto, eu fui-lhe dizer que eu vou pôr em contacto com o Hugo para eles falarem. Estou a falar disto porquê? Porque o David tem acesso ao presidente da Glaxo. Liga-lhe. Tu não tens, ele tem. Isso é importante, porque na prática, para todos os efeitos, pode fazer uma diferença do arco da velha. A quarta e última, e termino por aí, é provavelmente garantir que a execução é congruente com a ambição, o que não é fácil. Portanto, é raro encontrar equipas que sejam capazes de entregar consistentemente aquilo que dizem que queriam fazer, em parte porque as contingências são muitas e em parte porque isto de executar a visão é uma coisa, a execução é outra. Portanto, são os 4 ingredientes. Pois, sim. Obrigado. Eu também fico a pensar na minha vida, não é? Todos. É igual para todos. É estar para tudo, não é? Ricardo, Braga, o que é que Braga tem ou o que é que precisa de ter para... Eu acredito que Braga, e já uma vez falámos sobre isto, eu acho que Braga representa muito aquilo que Portugal foi e daquilo que Portugal pode ser. E é como se fosse quase um microcosmos, não é? Ou seja, nós tivemos aqui em Braga os problemas todos que o país teve, às vezes até magnificados, e agora, aquilo que o país precisa de ter, Braga também tem muitas dessas coisas. Tu achas que Braga, o que é que Braga tem que lhe pode permitir, de facto, ser uma referência? Aliás, o Primeiro-Ministro reconheceu isso, eu estava nessa sessão, que Braga era um exemplo para o resto do país. Isso foi antes da campanha, mas de qualquer maneira foi simpático. Mas na campanha eu lembrei, foi simpático depois, da parte dele. Foi simpático da parte dele. Mas, ou seja, o que é que Braga tem, não é? Ou precisa ter para, de facto, ser um polo de referência da transformação que a economia portuguesa precisa? Pois bem, antes de mais, boa noite a todos também. Um cumprimento especial ao professor Eugénio e ao Centro de Engenharia Biológica. Agradeço muito este convite para aqui estar. Agradecer também ao Dário, deixar aqui uma palavra de estímulo pela disponibilidade e seguramente pelo trabalho que vai ser realizado pelo novo reitor, que terça-feira será investido. Estou certo que vai dar também um impulso muito grande a estas questões e, portanto, por antecipação, nessa certeza, deixo-lhe já este agradecimento e depois dizer que é para mim um privilégio poder estar aqui assim neste painel com 3 das pessoas que mais têm contribuído para a criação desta dinâmica empreendedora aqui do nosso Conselho e, portanto, também para eles, enquanto responsável agora da cidade, pelo menos transitório, agradecer-lhes aquilo que têm feito por isso nas várias frentes. E eu acho que, respondendo diretamente à tua questão, Fernando, o primeiro requisito é, obviamente, a produção do conhecimento. Há pouco o Carlos estava aqui a discutir se se tratava de transferência ou de valorização. Em primeiro lugar, tem que existir o conhecimento. E no conhecimento, obviamente, que a origem, a fonte,
São as universidades, são os centros de investigação, são entidades como a INL e todas aquelas, o Centro Clínico Académico, enfim, que em áreas diferenciadoras criam aqui assim a base necessária para que depois possa existir um trabalho em cima disso. E esse trabalho tem que ser feito, desde logo, julgo eu, pela conjugação das partes. Se houve algo que eu julgo que Braga teve de diferente ao longo dos últimos 4 anos, foi essa capacidade, não da Câmara, não minha, não do Carlos, mas de todos em conjunto, nos sentarmos à mesma mesa, de percebermos como é que podíamos construir sinergias e como é que podíamos potenciar aquilo que cada um podia aportar para termos melhores resultados. E projetos como a Startup Braga, aquilo que tem sido feito pela Invest Braga, o projeto Bosch, enfim, tudo aquilo que em muitas frentes tem acontecido na cidade de Braga é fruto, desde logo, em primeiro lugar, dessa articulação entre todos estes agentes. Depois, obviamente, que tem que existir tudo aquilo que há pouco o António dizia em relação a esses, digamos assim, agentes de mudança que são aqueles que fazem a diferença em cada um dos setores, que avançam com novas oportunidades, com novas teorias. E aí eu julgo a única ressalva que eu fazia em relação àquilo que ele disse é uma questão de foco, que é de saber se eu quero mudar o mundo e quero ganhar um prémio Nobel e vou ganhar $1 milhão, já acho que é $1 milhão de cheque no dia em que receber esse troféu, ou se quero mudar o mundo e ao mesmo tempo que mudo o mundo, mudo também a minha carteira e a minha conta bancária e vou tentar ganhar vários milhões durante esse período. E isso obriga a que eu tenha um foco de mercado, de perceber de que maneira é que este conhecimento que eu estou a produzir tem encaixe naquilo que é o mercado, seja diretamente, sendo eu empreendedor, criando a minha própria empresa e abordando eu o mercado diretamente, ou como também o Carlos referia, tentando perceber quais são os players que já estão no mercado, as indústrias, as empresas que já estão e que podem aproveitar diretamente aquilo que eu estou a desenvolver. Que é obviamente uma abordagem diferente, mais indireta, chamamos-lhe assim. Em qualquer um destes casos, há um papel que Braga tem e que pode cumprir de forma diferente, que é este trabalho que é desenvolvido quer pela Invest Braga, quer diretamente pela Startup Braga. Porquê? Porque eu acho que ninguém precisa de ajuda, e em particular a Universidade de Minho não precisa dessa ajuda, porque como pessoas como tu, na área que tens tutelado, tem essa capacidade de abordar diretamente o tecido empresarial, tem esse laço histórico que sempre teve com o mercado, mas nós podemos facilitar. E facilitamos precisamente porque juntamos outros players, outros agentes que podem identificar essas oportunidades. E eu acho que aquilo que a Startup Braga tem feito com os jovens empreendedores que aqui têm socorrido, chamemos assim, dos nossos serviços, aquilo que a própria Invest Braga tem feito noutro domínio em termos de captação de investimento e de sinalização e de conferir visibilidade à nossa cidade, é o que torna esta cidade diferente daquilo que se calhar era no passado e daquilo que noutros locais nós vemos um pouco por Portugal fora, porque temos essa capacidade de estimular e de remover as barreiras que existem para a valorização económica do conhecimento que é aqui produzido. E isso é que tem sido a grande vantagem da cidade de Braga, de não só ter os estímulos para quem queira desenvolver os seus projetos de modo próprio, mas, sobretudo, também de sinalizar esse conhecimento que aqui é produzido para quem tenha os recursos financeiros para o poder aproveitar e digamos assim, a capacidade também empresarial para o poder potenciar. Como aconteceu no caso da Bosch, como nós continuamos a acreditar que poderá acontecer em muitos outros setores, e nomeadamente, neste caso, da biologia, da biotecnologia e também das ciências da saúde. Sim, eu acho que o caso da Bosch, às vezes, por um lado, nós temos um certo receio de que se coloque demasiada ênfase no caso da Bosch, como quase se ofuscasse tudo o resto que é feito. Mas a questão é que, de facto, o exemplo da Bosch é um exemplo daquilo que, a partir das condições que existem, ou seja, a universidade está aqui há 40 anos, a Bosch está aqui também já há muitos anos, não é? E a questão é como é que se fez esse encontro, ou seja, como é que, de facto, a universidade e essa empresa, ou seja, no fundo, como é que... Porque isto foi uma coisa que em Portugal não foi feito nas últimas décadas, não é? Que é, nós temos cá estas multinacionais todas e aquilo que a Universidade do Minho fez foi, no fundo, ir ter com a Bosch e transformar, e ajudar a transformar essa... Porque muitas vezes nós queixamos-nos... Quando nós... Eu não sei se as pessoas têm todas a percepção de que Portugal no século XXI basicamente parou de crescer, ou seja, hoje a economia portuguesa produz basicamente o mesmo que produzia em 2000, que é uma coisa
quando nós dizemos que temos as gerações mais bem formadas de sempre, também temos claramente infraestruturas muito melhores, e como é que nós produzimos o mesmo que produzíamos há 16 anos? O mesmo valor. É uma coisa preocupante. E depois desculpamos-nos com a globalização, com a China, com o leste da Europa. O mundo é assim, mas nós não tivemos capacidade, no fundo, de aproveitar essa mudança. E aquilo que a Universidade do Minho fez com a Bosch foi isso. Ou seja, a Universidade do Minho teve capacidade, de facto, de ter com a Bosch, e com a Bosch está a transformar a economia de Braga, não é? Do país. Quer dizer, do país não tem essa... Mas Em volume. Em volume, sim. Mas é exemplo, não é? Eu acho que é sobretudo exemplo, porque aquilo que foi feito, e no fundo aquilo que eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, que fizeram aqui apresentações, é a partir daquilo que nós temos, de facto conseguirmos transformar... E essa aí tem sido também uma das questões importantes, quer da Startup Braga, quer da Invest Braga, e obviamente do município, que é alicerçarmos estas estratégias naquilo que nos diferencia, que é uma das coisas que normalmente em Portugal é complicado. Por exemplo, a Startup Braga decidiu ajudar empreendedores em 3 áreas. Já agora, todas elas com o papel da universidade. A área da economia digital, porque historicamente a Universidade do Minho forma excelentes recursos, das empresas mais relevantes do país neste setor desde desde os anos 80, ao final dos anos 80, tiveram algum papel em Braga ou tiveram pessoas que passaram pela Universidade do Minho. A segunda área, a área das tecnologias médicas, e isto, obviamente, pela Escola de Medicina da Universidade de Minho, de termos um centro clínico académico, de termos um hospital que também é muito vocacionado para a inovação. E eu diria que temos hoje aqui um ecossistema em que é possível, nas áreas das tecnologias médicas, olhar desde a validação científica por parte da universidade, se for preciso ter ensaios clínicos, temos quem saiba montar esses protocolos e até promovê-los, até à aplicação em ambiente hospitalar, e, portanto, temos isso tudo. E a terceira área que tem a ver com a nanotecnologia, porque temos aqui um INL. E, portanto, eu acho que este é um dos temas importantes, que é, em vez de irmos todos jogar à bola no campo, no mesmo sítio, porque está a correr bem aos vizinhos, é tentarmos encontrar aquilo que nos diferencia e exponenciarmos essas capacidades. E, portanto, eu acho que o caso da Bosch tem esse risco que tu dizes, só que depois, do ponto de vista de impacto, é fantástico. Quer dizer, Braga exportou até setembro este ano o mesmo que exportou o ano todo passado. E, obviamente, que a Bosch tem aqui o papel central. Obviamente, a Delphi também e muitas pequenas empresas, mas este grande crescimento tem a ver com isso. E quer dizer que hoje temos aqui um investimento ancorado. É que, se nós nos lembrarmos, a Bosch está cá há 25 anos. Mas nos anos 80 ou nos anos 90, o que nós ouvíamos falar da Bosch era de desemprego, de layoffs, de quando é que paravam e não sei o quê. Hoje o que ouvimos é um investimento que está alicerçado no conhecimento, continuar a produzir tecnologia, e, portanto, é uma fábrica também, mas depois a parte do conhecimento alicerça o investimento, e hoje eles são o centro de referência no mundo para a Bosch, para estas matérias do automóvel, num tema que é importante quando se fala aqui. Eu percebo o que é que tu queres dizer com o impacto para o país por causa do valor acrescentado bruto, ou líquido, no caso, mas a Bosch, enquanto grupo em Portugal, não tarda nada, vai ter a dimensão da Auto Europa. E é preciso que nós, durante muito tempo, falamos da Auto Europa como motor das exportações, e temos aqui em Braga um dos motores do futuro. E em relação à Bosch, há aqui uma questão que eu acho que é fundamental, até do ponto de vista, digamos assim, do interesse para o território, que é a questão do cartão de visita. Há uns anos atrás era impensável que em Braga houvesse um centro de desenvolvimento à escala mundial de uma empresa com a dimensão da Bosch Car Multimédia. E isso abre portas, porque depois só a mera existência de um centro como o da Bosch, só o mero sucesso do projeto como o da Bosch, atrai muitos outros. Atrai para estas áreas, atrai para outros. E obviamente que isto tem aqui um efeito disseminador para todo o Conselho, para todas as outras áreas. A Universidade do Minho sente isso. Muito importante. E depois com uma outra dimensão, que essa sim também é da nossa responsabilidade. A própria Universidade tem prosseguido uma política de internacionalização muito importante, muitas parcerias, mas nós próprios também, município, Invest Braga, ao darmos visibilidade internacional a estes projetos, ao promovermos também a dinâmica da cidade junto de um leque muito alargado de interlocutores, recorrendo a estes exemplos e àquilo que são os pequenos sucessos. Às vezes são pequenas startups que foram criadas e que têm um projeto de sucesso nas mais diversas áreas. Outras vezes são projetos como este. Conseguimos abrir portas a que outros projetos, como o do Hugo e outros, possam ter sucesso também no futuro, naturalmente. Eu se calhar, nós temos aqui tanta gente interessante e no fundo está a precisar de tantas respostas para os desafios que têm em mãos. Eu se calhar acho que tornava isto um bocadinho mais participativo e passava-vos
a palavra. Tem aqui, eu só estou a moderar, mas tem aqui 3 pessoas que de facto não têm as respostas, mas têm definitivas, mas têm capital, tem uma incubadora. Tem capital. Tem capital. E por isso, se calhar, eu passava a palavra aos colegas e jovens empreendedores. Sim, Fernando. Olá, boa noite. Como tinha dito no final da minha apresentação, a celulose bacteriana, a fase em que nos encontramos é de captar interesse financeiro, mas smart money. Interessa-nos levar o nosso projeto a bom porto. E temos iniciado já conversas com várias entidades muito interessantes. Estão na mesa várias modalidades de negócio, mas ainda não encontramos a pessoa com quem casar, por assim dizer. Mas eu acho que, e aproveitando a dica, não há melhor altura do que esta para ouvir as vossas guidelines, para procurarmos, porque às vezes não é preciso ir muito longe. O potencial parceiro poderá estar aqui perto, até mesmo em Braga, por assim dizer. E, portanto, eu gostava de ouvir o vosso feedback, porque às vezes mais vale 5 minutos de uma boa dica do que 2 ou 3 horas de uma grande conversa. Obrigado. Falo com a Navigator, como já está a falar. Eles vão fazer Corporate Ventures, são um ator incontornável em Portugal. Você referiu a utilização do seu produto, da sua ideia na área da celulose. A primeira pessoa com quem falava era com a Navigator. Segundo, falo com o Fundo Vesálios, que investe na área bio, que na prática, para todos os efeitos, tem 20 milhões para investir no domínio bio. E acho que era a segunda porta em que eu batia. E com isso já vão 2. Obrigado. Eu já agora aproveitava para dar uma dica geral. Nós temos o 5º programa de aceleração neste momento aberto para candidaturas. E a própria Startup Praga tem um fundo do qual a Universidade faz parte, através da Tecminho, que também pode investir nas fases iniciais dos projetos. E o programa de aceleração, como é o de incubação, são uma forma de até validar que as empresas estão preparadas para receber esse capital inicial. Eu sou sempre também o primeiro a dizer, há uma americanização desta questão do empreendedorismo que nos leva a todos, às vezes, focarmos demasiado no financiamento e esquecermos o produto e esquecermos que a melhor maneira de financiar uma empresa é ter clientes. E, portanto, uma das coisas que nós também damos muito enfoque aqui na Startup Praga é para as startups olharem para o mercado e para os clientes. Porque se tiverem clientes, depois se precisarem para escalar de financiamento, é mais fácil porque já está provado que funcionou, já alguém pagou por aquilo. E nós vemos hoje cada vez mais startups que estão à procura de financiamento pelo financiamento sem terem provado nada no mercado. E depois vêm com valorizações estratosféricas porque alguém lhes disse que há umas fórmulas para chegar a valorizações e depois os investidores, como o António Murta, não gostam disso e com razão, porque não estamos no Silicon Valley. E muitas vezes o investimento inicial também não vem destes grandes players, vem dos business angels, vem de mentores, e portanto nós temos aqui um ecossistema, não é o único, seguramente, estou a dizer aqui, porque ele existe para vocês e para os empreendedores terem partido dele, porque nós quando fazemos aqui o Demo Day, em que todas as startups apresentam que estiveram no programa de aceleração, nós temos cá os investidores nacionais de referência. É verdade. E os business angels. É verdade. E, portanto, esta dica eu acho que é relevante, é focar no produto e focar em vender. E o resto, às vezes, não é mais do que uma moda que pode não levar longe. Eu gostava de vocês vão me permitir eu ser cota, velhote, já tenho 54, e realmente eu costumo dizer, a brincar, que não sou californiano, sou minhoto. E costumo acrescentar que a gente fala sempre dos descobrimentos como uma coisa encantada, que representou o melhor de Portugal e que nos permitiu, pelo menos durante uma centena de anos, viver à sombra da bananeira. O que nos esquecemos de dizer é que os tipos que iam nos barcos ou eram do Minho ou eram da Galiza, porque eram tão pobres que não tinham alternativa. Uma das razões pelas quais Braga tem uma atitude diferente é porque tem necessidade. Digamos que não temos a oferta do emprego de Lisboa,
não somos fadados com essa situação e, portanto, temos necessidade, temos mesmo de desenrascar. É a expressão que hoje a gente usa. Uma expressão que, curiosamente, o tipo da Bosch, o alemão, aprendeu, o tipo que hoje é o nosso apóstolo, o nosso embaixador, aprendeu o valor da expressão desenrascanço porque ele não podia, ao fim de semana, pedir a um alemão que lhe desenrascasse um problema na fábrica e aqui podia, e ninguém lhe levava a mal desde que não abusasse. E a partir do momento que ele percebeu isso, ele foi um mundo de diferença, porque ele não sabia que isso era possível. Não vinha no manual, não? Não estava no manual. Ele descobriu isso, foi uma descoberta. Eu gostava de dizer que esta cena que o Carlos disse é mesmo importante. Os investidores não gostam de ser tratados como suckers, como parvos, ou como sonsos, ou como palonços. Os investidores gostam, isso é humano, é recíproco, gostam de ser tratados com respeito. E respeito básico, pá, é uma coisa que não é complicada. Portanto, esta moda de betinha, do empreendismo, pá, do levantar dinheiro e não se preocupar com o retorno e com os clientes, pá, que são a alma mater das empresas, honestamente, para todos os efeitos, não me diz nada, não tem interesse nenhum. É demasiado californiano para o meu gosto. Portanto, eu gosto de light capital, gosto de capitalismo leve. Acho que Portugal, nestes últimos anos, pá, viveu à sombra do dinheiro dos outros, literalmente, ainda vamos viver durante muitos anos. Infelizmente, por todos os efeitos, temos um primeiro-ministro que não fala de algumas coisas que não correm bem. Temos 5% de taxa de poupança. Estamos em mínimos da taxa de poupança, que é uma coisa que não ajuda nada à solubilidade dos bancos. Provavelmente isso terá que ver com as taxas de juros serem miseráveis, mas provavelmente as pessoas estão iludidas sobre a estabilidade, porque isto, para todos os efeitos, mudando as taxas de juros de um momento para o outro, fica complicado. E então vão perceber que o diabo de Passos Coelho se calhar existia. Okay? E isso, para todos os efeitos, são as verdades inconvenientes que são próprias de velhos de Restelo. Eu gosto da expressão capitalismo leve, desde logo porque eu acho que era boa ideia nós percebermos que, se pudermos fazer uma coisa com menos dinheiro, e isso for multiplicado N vezes, isso é muito melhor do que fazer uma coisa com muito dinheiro. Já devíamos ter aprendido a lição de que gastar demasiado dinheiro não faz bem à saúde. Eu já agora gostava de dizer duas coisas sobre isto. Uma é, estou para conhecer, e não conheço alguns, não conheço demasiados, estou para conhecer o primeiro empreendedor que teve sucesso porque o seu drive principal era ficar rico. Isso acontece se fizerem as coisas certas. Quem está focado nisso, eu acho que dificilmente vai ter sucesso porque não vai fazer as coisas certas. E, portanto, isso é um resultado de se ter feito as coisas certas. Portanto, dizer eu vou fazer e acredito neste projeto tem muito mais aquilo da paixão e aquelas características que o António Murta referiu do que dizer eu quero ficar rico. Isso não acontece se as coisas certas forem feitas. A segunda é sobre voltar aqui à questão da Bosch. É que eu acho que o mais difícil está feito. E agora, que é ter o primeiro caso. Se estivéssemos nos Estados Unidos, isto agora era aplicar o playbook e repetir isto. Obviamente temos uma dificuldade. É que não temos muitas Bosch ou muitas empresas com a dimensão da Bosch, mas podemos replicá-lo em dimensões mais pequenas. Mas a Universidade do Minho está a trabalhar em projetos, não necessariamente aqui em Braga, com empresas muito grandes. Sim, certo, mas o que eu estou a dizer é o exemplo e a comunicação está feita. Eu acho que o falar da Bosch não quer demais. Nós às vezes temos um bocadinho de receio todos de falar e se calhar estamos a exagerar, mas de facto o impacto que aquilo tem no emprego, o impacto que aquilo tem e que pode ter, já agora, numa abertura também ao ecossistema empreendedor, porque a Bosch há de perceber que, se calhar, algumas startups vão ser a maneira mais fácil de eles terem alguma incorporação de tecnologia, seja por serem parceiros e clientes. Isso está a acontecer, aliás. Numa visita cá de um dos CEOs, porque a Bosch tem vários CEOs, a Braga, nós trouxemos aqui à Startup Braga um conjunto de startups, agora do país todo, nas áreas da mobilidade, e uma delas, que é muito conhecida, a Venian, foi aqui que conseguiu estabelecer uma relação mais forte com a Bosch e hoje já estão com contratos com a Bosch. E, portanto, esse networking que nós tentamos aqui também ajudar. Bem, isto aqui, a receita é quase amor e uma cabana, não é? Ou seja, paixão, o dinheiro, pouco dinheiro e clientes. Suficiente, pá. Mas agora, se calhar agora ouvimos se calhar mais questões. Ali, o Simão está ali a levantar o dedo. Boa noite.
Eu tenho um desafio, uma provocação que pode ser um bocadinho injusta, mas o meu desafio era que não se esquecessem de uma palavra quando saírem daqui, que é a palavra biotecnologia. Porque é um fator diferenciador de Braga, da qualidade do talento que temos aqui disponível, da qualidade da ciência que se faz aqui, mas, como vocês devem saber, tem uma necessidade de capital diferente, tem uma necessidade de infraestrutura diferente. Temos infraestrutura, digamos, académica, mas se quisermos ter, digamos, uma infraestrutura para novas empresas, sabemos que não existe, ou melhor, da maneira que poderia existir. E se calhar Braga devia olhar para uma área em que tem muita gente boa e pensar numa estratégia para maximizar. Da mesma maneira tem sido feito para a parte da digitalização, com grande sucesso, como o exemplo da Bosch ilustra. Se calhar termos a ambição de termos aqui alguma empresa de biotecnologia das grandes a vir para Braga, porque aqui existe algo que não consegue encontrar facilmente. Não, deixa-me só, primeiro aceito o repto, pela minha parte, enfia a carapuça, sem problema, enfiar a carapuça. Portanto, a Patena está a levantar um fundo de 120 milhões só para investir em Digital Biomedical nos próximos 10 anos. Não temos hipótese nenhuma de o levantar em Portugal, portanto, vamos levantar em Portugal se correr bem 20, e os outros 100 terão de ser levantados em Londres, em Paris, na Baviera, nos nórdicos, onde for. Estes 120 milhões não são para investir em Portugal, são para investir na Europa, mas, obviamente, por todos os efeitos, sendo nós portugueses, faremos os possíveis e os impossíveis para também provocar impacto no nosso país. Não é bairrismo barato, é bairrismo. Portanto, o que é que eu te posso dizer? Daqui a uns dias, vem cá visitar-nos um senhor chamado Fred Sonnier. Fred Sonnier foi presidente de Oncologia da Pfizer durante 20 anos. É um tipo anormalmente inteligente, já teve 3 prémios Nobel a trabalhar para ele, e vem a Braga por causa da Escola de Medicina. Porque o Nuno e ele funcionaram bem. Porquê é que isto é relevante? Porque eu investi numa empresa filha da Bosch, pequenina, chamada Inês Vence, por causa deste senhor. Me levou lá. Vocês conhecem-no pelo nome da Nermiter, é pequenina, mas é o maior fornecedor de EDP, de computadores digitais, em Portugal. Eu não estou interessado nisso, porque isso é tecnologia francesa, mas estou interessado numa coisa pequenina, que é uma sua empresa de Machine Vision, que testa todos os bordes que são produzidos na Bosch, automaticamente, testa todos os pneus que são produzidos na Continental, em Barcelos. Agora, podem-me dizer, o que é que raio que isso tem que ver com bio? É assim, o Fred é especialista em oncologia e é absolutamente um nerd em imagiologia do cancro. Os mesmos algoritmos automáticos que conseguem detectar padrões em pneus, conseguem detectar tumores numa mamografia. Eu gostava que Braga tivesse um centro de imagiologia inteligente daqui para o mundo. Eu acho que o Fred me pode ajudar a fazer isso. Isto é exatamente o que o Carlos disse há pouco. Estas coisas são como as cerejas. Um tipo puxa uma e vem outras atrás. Portanto, recordo a cadeia de eventos. A Universidade do Minho educou a Teresa, que foi minha colega há muitos anos, educou o Manel, que é marido dela, que também foi meu colega há muitos anos. Eles ficaram aqui, trabalharam para a Bosch, direto ou indiretamente, criaram uma empresa que literalmente criou um monte de impacto na Bosch. Eu, a certa altura, transportado pelo carro, fui ver esta empresa, não estava interessado em tudo, só fiquei interessado na Machine Vision, e agora vou discutir imagiologia médica daqui para os Estados Unidos, daqui para a França. Já agora, este senhor que vos disse é o presidente do segundo Instituto do Cancro em França. Portanto, ele é responsável pelo segundo IPO de França, que é um grupo de 8 hospitais de cancro. Okay? Portanto, é relevante. Eu gostava muito que este instituto fosse uma das âncoras do nosso MedTech Park. É por isso que ele vem visitar-nos. Portanto, eu aceito o repto. Eu acho, sinceramente, que a atração dos grandes grupos nos próximos anos não vai acontecer por impostos. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos espaço de impostos para atrair as empresas com base em impostos. Não acredito nisso, mas acredito que é possível atrair as empresas com base no talento, na atitude e no talento.
É isso que explica que o Fraunhofer Institute tenha aberto no Porto. Não são os nossos lindos olhos, são os engenheiros a preço relativamente módico e, ao mesmo tempo, com a qualidade idêntica à dos alemães. Acredito que a mesma coisa vai acontecer na indústria médica e vai acontecer também na indústria bio. Portanto, com jeito, lá faremos o caminho. Demora tempo. Eu só não resisto a chamar a atenção, não é a chamar a atenção, mas a pedir para a parte da biotecnologia não ficar reduzida à parte médica. Se olharmos para as apresentações que aconteceram aqui hoje, se calhar 80% são aplicações muito mais industriais, de economia circular, da química, etc. E eu acho que isso também tem uma parte positiva, porque o risco é menor, o capital necessário também é menor, e realmente eu gostava, e estou completamente disponível, e tenho advogado isto desde há muito tempo, que isto é uma oportunidade que nós devíamos olhar com mais atenção. E o Centro de Engenharia Biológica faz um trabalho notável. Nós trabalhamos com alguns dos melhores institutos por toda a Europa e vemos que o que se faz aqui não fica de todo atrás, fica ao nível dos melhores. Só uma nota sobre o Simão, que eu peço desculpa por fazer publicidade. O Simão tem empresa em Tenões. Na primeira vez que o visitei, eu não sabia. Eu moro em Tenões e nunca imaginei que fosse visitar a empresa do outro lado da rua. Não sabia que tinha uma empresa de biologia sintética em Tenões. Uma coisa notável. Eu sou um tenoense, portanto... É interessante que o Simão diga isto, porque as empresas clientes do Simão são a Syngenta, a Invesco, que são algumas das maiores multinacionais de agricultura do mundo. Isso a partir de Braga para os Estados Unidos. Eu não acredito que isso aconteça por acaso. Não há casos desses. Isso não existe. A sorte não existe aí. Portanto, só existe competência. Não existe mais nada. Portanto, o que é difícil é garantir que, por exemplo, a Syngenta cria uma unidade de R&D aqui. Ok? Não é fácil. Portanto, porque basicamente a competição é mundial para isso. A única coisa que sugiro é, eu pessoalmente, por exemplo, não consigo fazer esse papel, consigo fazê-lo do lado farma-bio, isso consigo, já o bioindustrial não sou o gajo certo, mas há de haver com certeza, digamos, apóstolos certos para essa cena. O que eu sei é uma coisa, que o talento é aquilo que os vai atrair, não vai ser outra coisa que não o talento. Não vão ser os impostos, não vai ser o verde do Minho, por muito que ajude, não vai ser a chuva nem o sol, vão ser talentos. Mas será que pode ser a Innovation Arena? Não, Ricardo. Era a minha pergunta. Eu sabia, eu tomei nota, tu mandaste-me essas coisas. Pá. Deixa-me já agora... Não me esqueça. Portanto, falaste da questão da cabana, a minha pergunta tinha a ver com a arena, não é? A criação de condições para a incubação, para o nascimento de empresas. E, normalmente, estas arenas, estes parques tecnológicos, são normalmente localizados a uma walking distance da universidade. Nós, cá em Braga, não temos essa realidade. A Universidade de Minho tem um parque tecnológico, alguns entre Braga e Guimarães, nos seus dois polos, que têm tido dificuldade em crescer. E, portanto, eu ouvi recentemente esse anúncio da criação da Arena Tecnológica envolvente da Universidade e queria conhecer melhor o projeto e que potencialidade é que a Arena Tecnológica tem para a transferência de tecnologia, para a investigação, para a incubação. Portanto, era um bocado sobre isso que eu gostaria de ouvir o Carlos e o Ricardo. A Innovation Arena é um projeto que nós consideramos absolutamente fundamental para este objetivo. Nós, do ponto de vista digamos assim, de zonas de acolhimento para indústrias de tecnologias limpas, temos dois espaços importantes previstos. O caso concreto da Innovation Arena, que é, como o professor Eugénio agora referia, num espaço localizado, digamos, num sítio, pelo menos tal como está preconizado, absolutamente ideal do ponto de vista conceptual. Está ali assim a meio caminho entre a Universidade do Minho e o INL, portanto estamos precisamente dentro da tal walking distance e criando aqui assim uma série de sinergias entre estes polos. Temos mais acima o espaço consignado para o MedTech, onde eu espero que obviamente também possamos ter alguns projetos desenvolvidos. O problema aqui tem sido um problema clássico em Portugal, que é, não apenas em Braga, que é a dificuldade que muitas vezes existe de transformar estes espaços num projeto que, não sendo estritamente público, tenha um cariz marcadamente público no seu desenvolvimento. Estamos a falar de um terreno privado,
temos que, de certa forma, catequizar os atuais proprietários ou, aqui ainda por cima, há uma série de complicações do ponto de vista societário que estão neste momento em curso, que se arrastam de há quase 2 anos e meio a esta parte. Os detentores estão num processo de decisão e, portanto, há uma indefinição sobre quais é que vão ser os sócios que vão ficar com aquele espaço em concreto, e isso tem-nos, digamos assim, obstaculizado muito a que o projeto esteja numa fase mais avançada, como nós gostaríamos. Neste momento, todas as indicações que temos é de que, finalmente, haverá um desenlace nesse processo de partilha, chamemos-lhe assim, e obviamente que nós, tendo um interlocutor definido, queremos avançar a toda a velocidade com esse projeto. Aliás, nós temos vindo não só a vender o conceito da Innovation Arena junto já de várias empresas que nos têm manifestado interesse em instalar-se em Braga, como temos inclusivamente já algum do trabalho feito do ponto de vista do próprio financiamento do projeto. Temos tido contactos com a União Europeia, quer com o Comissário Carlos Moedas, quer com alguns eurodeputados, no sentido de perceber até o seu próprio enquadramento, por exemplo, no Plano Juncker, para viabilizar a sua execução mais célere. Agora falta essa luz verde, que é a questão da propriedade. E, no limite, poderemos ter que avançar para uma lógica expropriatória, outra que nos permita tomar posse do terreno e avançar com o projeto que nós consideramos absolutamente crucial para o futuro de Braga. Deixando agora aqui um bocadinho estas questões mais logísticas que são fundamentais para a execução, de facto a ideia que está aqui é esta de termos um campus integrado com as empresas em que o talento, a investigação possam estar muito próximos de quem as possa utilizar, sejam elas startups, sejam elas, e aí que é uma grande aposta, grandes empresas que se possam instalar e tirar partido desta sinergia, e de facto fazer uma coisa diferente daquilo que até agora foi feito em Portugal, é que tipicamente os parques e centros tecnológicos são feitos num sítio e depois tenta-se lá para lá a universidade ou tenta-se lá para lá uns centros de investigação. Aqui o que estamos a dizer é exatamente o contrário, temos ali uma pérola, que é aquele terreno entre a universidade e o INL, e, de facto, instalar este projeto ali é central nesta atração de players relevantes nos mais variados setores, desde que, obviamente, tenham, e esta é a tal necessidade de termos aqui pelo menos uma guidance, uma direção pública que tem que estar baseados em conhecimento e inovação, quer dizer, não queremos ali coisas que não façam parte disso. E do ponto de vista concreto, uma das visões para aquilo é que também não será para criar grandes infraestruturas e grandes laboratórios, porque isso estarão já na Universidade ou no INL, será mais para termos espaço de trabalho em que esses laboratórios serão, digamos, tirar partido também numa lógica de sustentabilidade financeira, de pensar não se vai criar ali, a não ser que venha uma empresa que queira nos seus escritórios ter ali um conjunto de laboratórios. Indo só um bocadinho atrás ali à pergunta ou ao desafio do Simão, eu acho que não cometo nenhuma inconfidência se disser que ontem ali com o senhor reitor eleito estivemos a falar precisamente sobre esta questão de várias, mas uma foi da questão da biotecnologia e também do potencial de mais colaborações com a Universidade, no âmbito da Invest Braga e da Startup Braga, com esse setor. Não sabemos, pelo menos não sei exatamente como é que o podemos exponenciar e, portanto, isto, quem atira um desafio leva com 2. Ajudem-nos a perceber como é que se pode fazer isto. Da mesma maneira que eu dizia, percebemos que no digital havia aqui uma oportunidade, nas áreas médica também por causa do ecossistema, na nanotecnologia por causa do INL e da Universidade. Ajudem-nos na biotecnologia e, em particular, na biotecnologia menos capital intensiva, porque esse é um dos problemas da biotecnologia em Portugal, é que não há players com capital suficiente, nem, se calhar, o tempo de vida de fundos necessários para se investir a fundo em biotecnologia. Quem está a fazer isto bem na Europa é a França, porque descobriram um modelo... E Holanda. Sim, eu o modelo da França conheço, que descobriram um modelo muito bom, que é os fundos investem e depois aquilo vai para o mercado de capitais em small caps e os fundos saem para voltar a investir e investem em private equities e, portanto, eles encontraram um modelo que ajuda a financiar este tipo de empresas. Nós, em Portugal, não temos. Portanto, não é com 75 mil euros ou com 500 mil ou com 1 milhão ou com 2 milhões, que é do que estamos a falar, no limite de 5 milhões, que se conseguem desenvolver estes projetos de longo prazo. E, portanto, temos que também... Eu acho que nós temos que ser realistas e perceber no país em que estamos e o que podemos fazer e o que não podemos. E eu fico muito impressionado com as apresentações que se fizeram aqui, e leva-me à questão inicial também do Fernando Alexandre, é que a aplicação do que nós aqui vimos, da maior parte das apresentações, são para grandes players e empresas que não são portuguesas. E, portanto, isto implica que o que aqui está a ser feito tenha networking
E aí a importância da universidade estar nestas redes e ter esta capacidade de chegar e validar isto no mercado com... Quer dizer, quando ouvimos aqui falar de micro-organismos, não sei exatamente, não me recordo, mas para a questão da extração do petróleo, quer dizer, provavelmente em Portugal pode-se ir à Galp pedir, e ir ali ao Carlos Gomes, pedir-lhe uma ajuda, põe-nos lá os técnicos a validar, o Carlos Gomes que é o CEO da Galp, alguém que nos possa ajudar aqui a chegar a alguém. Mas depois isto precisa de ir rapidamente lá fora validar noutros mercados. Portanto, podem ser ótimas oportunidades em termos de crescimento, em termos de IP, em termos de valorização. Mas, portanto, isto implica também que haja aqui... Isto tem que sair desta redoma pequenina e rapidamente entrar numa dinâmica muito distinta. Só dar dois exemplos para suportar o que o Carlos está a dizer mais uma vez, para sermos simples. Ontem à noite passei parte da noite a falar com a Chevron, que é uma das maiores multinacionais de petróleo do mundo, não sei nada de petróleo, mas há uma empresa muito interessante no Porto, que se chama Abissal, que tem uma tecnologia espetacular para fazer aumento da produtividade na exploração de petróleo em alta profundidade. Basicamente o que eles fazem é um mapa 3D do fundo do mar e permitem aos ROVs, os ROVs são veículos não tripulados que basicamente fazem operações em deep sea, não veem nada, porque no fundo do mar é tudo escuro, e então se o mar estiver turbulento não se vê mesmo nada, e com realidade aumentada, os miúdos do Porto literalmente aumentam a produtividade dos ROVs 20%. Quando os ROVs custam por hora $2.000, é a renda a utilização de um ROV, uns dias de ROV é muito dinheiro. Eu ontem estive a falar com a Chevron porque não percebo nada de petróleo, nem eu nem os meus colegas, e queria saber a opinião deles sobre esta empresa. Amanhã estou a falar com o Manuel Ferreira de Oliveira, que é provavelmente a pessoa que mais sabe de petróleo em Portugal, foi presidente da Galp, para validar justamente isto. Portanto, isto é estritamente necessário. Não é possível dar uma de inspiração e depois não validar as ideias. Outra coisa que eu queria dizer é a segunda. Queria voltar à palavra impacto, que o Alexandre referiu, e muito bem. Portanto, nós temos que crescer 3%, pelo menos, para pagar as nossas dívidas. Desejavelmente, já, dado que os nossos números ainda por cima são pequenos, como tu disseste, e bem, nós desejavelmente devíamos crescer 5, 6. Se crescêssemos 5, 6, em alguns anos mudávamos a história do nosso país. As carreiras dos funcionários públicos eram atualizadas rapidamente. Mas eu gostava que vocês sonhassem que eu não gostava de ser visto aqui como lunático. Não gostava que pensassem que uma qualquer coisa. Eu tenho 8 participadas, no fundo, e o menor crescimento que tenho é 20%. Tenho 3 que estão a crescer mais de 100% ao ano. Quando os números são pequenos significa 3 milhões, 5 milhões de vendas. Duplicar devia ser normal. Já agora, duplicar as vendas todos os anos sai do pelo. Não acontece facilmente. Portanto, o impacto é mesmo importante. Não adianta fazer Innovation Arena se não for para fazer scale-ups. Das startups, nós queremos que algumas sejam mesmo scale-ups. E saiam da Innovation Arena porque não cabem e porque precisam de muito mais espaço. Portanto, se nós tivermos 2, 3 dessas, na prática, para todos os efeitos, isso pode representar um mundo de diferenças. Deixa-me dar um exemplo. Só tenho uma destas, está bem? Tenho os miúdos de Lisboa, das quais sou orgulhoso investidor, orgulhoso porque... De Lisboa e que já se estão a instalar em Braga. Isso mesmo. Estão a acabar de se instalar em Braga... fizeram a seguinte trajetória: 0,2, nos anos CAP, 2 milhões, 10 vezes mais, 6 milhões, 3 vezes mais, 13 milhões este ano, próximo ano 25, e eu acredito que os vão fazer, estão a levantar neste momento 10 milhões para chegarem a fazer 100 em 2020. Quando fizerem 100, se tudo correr bem, valem 300. E se valerem 300, a minha participação no fundo está paga, como empresa. Isto é impacto.
Nós precisamos de algumas destas, que realmente façam a diferença. Portugal não precisa só de ver histórias de levantar dinheiro. Levantar dinheiro é apenas um meio. É preciso impacto, aquilo que tu referiste. E bem, a Bosch é impacto. Precisamos de mais Bosch, que falem de centenas de milhões. Só assim, para todos os efeitos, é que teremos emprego qualificado e é só assim que vamos mudar. Isto não vai acontecer em Lisboa, meus caros. Isto em Lisboa não vai acontecer. Lisboa não contribui para o aumento de exportações do país. É o norte do país que faz com que as exportações se mexam. Vou citar o Bessa, a frase não é minha, é dele. A única reforma estrutural que foi feita no país foi a das exportações. Foi a única. Nós precisamos que ela continue, independentemente do governo, do acordo que nós temos. Não me interessa. O que me interessa é que as exportações continuem a bombar. Se isso acontecer, os portugueses não vão ser tão pobres e vamos ter o nosso lugar no mundo, que é merecido, mas será conquistado. Ninguém nos vai dar o lugar. Eu vou quebrar o protocolo, não vou dizer ao Sr. Presidente da Câmara para terminar, eu vou acabar a ação aqui porque acho que o António Murta acabou isto de uma forma... Opa, não era esse o efeito, não era esse o efeito, não era esse o efeito. Muito obrigado.